Oi, família! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vocês devem estar achando estranho, né? Que eu finalizei o vídeo de sexta-feira no mesmo local com a mesma roupa. E eu finalizei o vídeo de sexta no domingo, que eu expliquei lá para vocês porque eu finalizei esse vídeo. E esse vídeo de hoje, né? Que hoje aqui é domingo, né? Estamos aqui de tarde e eu vou estar contando para vocês sobre os dois assuntos, que é sobre a minha recuperação, né, após cirurgia e o assunto desagradável, né, que ocorreu na minha família paterna. Vamos ao nosso primeiro assunto, né? Eu fiz uma cirurgia dia 12 de março, né, mês passado, e hoje é dia 13. Eu ia fazer esse vídeo ontem, só que aí não tive tempo de fazer. Na verdade, eu sempre posto o vídeo de quinta na sexta. Aí na sexta-feira eu já faço outro vídeo. Aí eu faço um pedaço de sexta, sábado, domingo para mostrar um pouquinho sobre o nosso final de semana. Às vezes eu não faço vídeo sexta, aí eu faço só o de sábado, um pouquinho do domingo, para estar postando, né, na segunda-feira para vocês. Só que infelizmente, né, não vai ser um vídeo da forma assim que eu queria, porque assim, a gente planeja, né, fazer uma coisa, mas Deus planeja totalmente coisas diferentes, né, na nossa vida. E assim, às vezes são coisas assim que são inesperadas, que a gente não tá preparado, que a gente não tá assim, sabe, preparada para poder estar recebendo determinado assuntos, determinado, né, notícia. E a gente recebeu uma notícia, né, aqui em casa, a nossa família, a gente recebemos uma notícia. Mas primeiro vamos, eu já tô querendo já entrar na notícia, mas primeiro vamos falar sobre a minha cirurgia. Sobre a minha cirurgia, foi dia 12 de março, né? Ontem, que foi dia 12, hoje é 13, que hoje é domingo. Ontem completei um mês e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sou muito grata a Jesus, muito grata mesmo. Gratidão ao meu papai pela cirurgia. Antes da cirurgia, os meus exames, as minhas consultas, os meus acompanhamentos, a minha cirurgia, após a cirurgia, a recuperação, como eu hoje, realmente como eu estou me sentindo. Eu ainda não posso dar um feedback assim para vocês total, porque ainda dia 23 desse mês agora de abril, eu vou ter uma nova revisão, né? Eu não sei se depois desse dia 23 eu vou precisar de mais revisões, ou se eles lá vão me contar, né? Se eu vou precisar fazer a outra cirurgia ainda, porque como eu falei para vocês, né? Foi aqui no olho direito. Aqui, olha aqui, tá vendo? Aqui ainda aqui se encontra aqui um pouquinho ainda assim inchado. É assim mesmo, como eu falei para vocês, o processo não é rápido, o processo é lento, mas assim, gente, eu particularmente, eu tô me sentindo muito bem. Meu esposo ontem tava falando comigo em questão de estética, em questão de visão, em questão assim de eu estar andando, porque eu já tô andando sozinha, né? Já voltei, né? Fazer assim a minha rotina, como vocês viram aí no vídeo passado, né? Eu já comecei a iniciar, né? A minha faxina com os quartos aqui, né? Com o meu quarto, os quartos dali dos bebês, e depois eu vou mostrar para vocês, né, a faxina das outras coisas, porque precisa fazer. Eu ainda não, né, consegui lavar ainda, tive tempo de lavar os banheiros por conta do acontecimento também, né? Então, graças a Deus, né? Gratidão, né? Pela minha cirurgia, por tudo e por todos, né? Minha mãe já tá com passagem comprada. Dia 27 agora de abril vai ser um domingo, se eu não me engano, se é 27, é o último domingo do mês agora de abril. Minha princesa tá retornando para Vitória da Conquista, porque assim, a minha mãe é conterrânea de Vitória da Conquista. Aí
com o nascimento de meu irmão, com 6 meses, ela veio para aqui para Salvador. Meu irmão também é conquistense, mas foi criado aqui. Eu fui nascida e criada aqui em Salvador, e daqui de Salvador, depois de muitos tempo, depois eu faço esse vídeo para vocês, que eu não vim aqui falar sobre isso. Minha mãe foi para São Paulo, foi para Minas, depois de Minas passou em São Paulo, veio para cá, para Salvador, ficou morando aqui comigo na casinha que eu já mostrei para vocês, a casa de meus pais aqui, né, que é aqui no mesmo terreno aqui, né, da minha casa. E agora eles estão em Vitória da Conquista, em construção da casinha deles, e eu estou muito feliz pela essa realização que vocês já mostrei para vocês aí nos vídeos anteriores, onde vai ser a casa de meus pais, onde vai ser a casa da gente, onde é a casa ali de Tia Keu, né, que vai morar com os meus avós lá. E é isso, muito feliz, muito obrigada por cada compartimento que vocês tiveram aqui comigo, muito contente. Estou radiante de felicidade em questão assim da minha cirurgia, e vou estar deixando aqui sempre o feedback aqui para vocês, que depois do dia 23 eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, te informando a vocês o que foi que a médica me falou, o que foi que os anestesistas lá me falaram no Hospital das Clínicas em relação da minha recuperação, né, do meu olho direito, e vou falar com eles quando é que mais ou menos vai ser a próxima cirurgia, que vai ser aqui no olho esquerdo, se realmente eu vou precisar fazer, porque o plano da gente não é o plano de Deus, né? Isso era para ter feito os dois, era para ter feito só um, e foi o que, para mim, foi o que Jesus determinou, né? Eu queria fazer um e depois o outro, né? Mas eu falei assim, Pai, que esteja nas tuas mãos. Se for para me poder fazer os dois, vamos fazer os dois. Se for para me fazer um, vamos fazer um, né? A recuperação, graças a Deus, foi um sucesso, e em nome de Jesus, se eu for fazer, né, a outra cirurgia vai ser um sucesso também. Assim eu espero, em nome de Jesus. Essa é o meu compartimento, a minha gratidão pelas mensagens, pelas ligações, pelos carinhos que vocês estão tendo aqui com a família MN, e tá aqui juntinho aqui de mim em relação à cirurgia que eu fiz, né? E vou estar falando agora para vocês. Eu vou tentar não chorar, porque assim, em relação à minha cirurgia, gente, para falar a verdade a vocês, eu não chorei em nenhum momento, eu não fiquei angustiada, eu não fiquei ansiosa. Jesus realmente me tratou, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa, sabe, chorona, eu sou uma pessoa que às vezes eu fico com medo de fazer determinadas coisas, eu fico às vezes com um pouco assim com o pé atrás, mas Jesus trabalhou isso em mim, ele teve o tempo todo, sabe, comigo, porque até a homenagem que eu recebi à noite, um dia antes da cirurgia, teve gente que ficava olhando assim, nossa, não vai chorar? Já até falaram isso. Eu falei, gente, não sou eu, é o papai que tá segurando, porque por mim aqui, acho que eu tava me esbaldando aqui, chorando, mas como a cirurgia é no olho, Deus tá falando assim, tô aqui do seu lado. Não é que você não tá feliz, porque eu fiquei muito feliz com a visita, com a surpresa, com tudo, fico feliz até hoje por todo o carinho que eu recebo. E assim, o vídeo que eu postei aí para vocês, que era para ser postado na sexta, infelizmente não pôde ser postado. Por quê? Porque eu fiz o vídeo na quinta, né, com a faxina daqui dos quartos, né, que aqui em casa são 3 quartos. Depois eu vou fazer um tour para vocês aqui, né, da casa, mas isso aí vamos deixar para a próxima. Vamos nos focar, nos determinar aqui no que realmente eu vim falar hoje. E assim, na quinta-feira, depois que eu fiz o vídeo, eu ia finalizar para vocês na sexta, como vocês viram aí que eu comentei com vocês no vídeo anterior, ia finalizar na sexta de manhã, e na sexta à noite mesmo eu ia estar postando para vocês, né, o vídeo. Só que na quinta-feira, de quinta para sexta, meia-noite, eu recebi uma notícia, né?
A minha avó paterna, a mamãe do meu pai, ela estava adoentada, né? Infelizmente, ela estava adoentada. Já tinha já um tempo já que ela estava em casa sentindo muita dor, ela até se internou, não sei se eu já contei isso aqui para vocês. Acho que questão assim de tanto eu estar falando para vocês sobre a minha cirurgia, sobre o meu celular que não estava funcionando, que o meu celular estava quebrado, que eu ia ficar sem celular, né? Aí eu acabei, acho que eu não comentei sobre, não sei se eu comentei com vocês aí. Minha avó, comenta aqui nos comentários se eu falei alguma coisa para vocês, se eu não falei, eu tô falando aqui para vocês agora. Dia 7, acho que foi 7 de abril, minha avó completou 77 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus, só que ela estava muito doente, muito fraquinha, ela precisava fazer uma cirurgia de mioma, só que por conta da fraqueza dela, ela não teve condições de fazer a cirurgia, ela precisava ficar bem fortinha para depois fazer a cirurgia. Ela se internou em janeiro, que foi até na época que eu fui para a Conquista. Eu lembro depois, assim, quando ela saiu do hospital, né, do leito, ela falou, vocês foram pra aí, nem me esperou. Eu falei assim, não, vó, não se preocupe. Porque como eu vou vir pra cá novamente, porque que eu vou pra lá, né, pra Vitória da Conquista em junho, se for da vontade de Deus, a gente se encontra. A senhora vai morar aqui na casa da senhora, ela conheceu a casa assim, né, por vídeo, né, a gente mostrando ela assim, todos os detalhes, né, que cada coisinha que quem construiu foi meu pai que constrói as coisas, tá, construiu as coisas lá, né, aí todos os detalhezinhos meu pai sempre mostrou, né, tanto pra ela, tanto pra tia Keu, que aqui é minha tia caçula, irmã de meu pai, que é com quem meus avós, né, vai estar morando. Inclusive, acho que eles vão até para a Vitória da Conquista, se eu não me engano, vai ser ainda esse mês de abril, para a honra e glória do Senhor Jesus, que o meu pai já tá agoniado de que tá querendo, né, que eles vão para lá, né, quem vai morar lá. E assim, ela precisou ser internada novamente agora em abril. Minha avó teve um AVC e também ela teve uma complicação no rim, né? Aí esse internamento dela foi mais assim, né? Eu não sei como é que assim eu posso explicar para vocês. E assim foi se agravando, né? Ela foi ficando mais fraca. Ela já chegou lá já para ser entubada, mas não tava dando medicação para ela, só mais mesmo porque como ela tava muito fraquinha, então ela precisava ficar mais quietinha, né, mais segura, então entubou ela e assim, ela fez, acho que se eu não me engano, acho que uns 10 dias de internação, porque ela se internou na quarta, não chegou nem a 10 dias na GL. Não chegou a 10 dias não, peraí que tem alguém me ligando, depois eu retorno a ligação. Não chegou mais ou menos, não me recordo se foi uns 10 dias, não chegou a ser 10 dias não, né? Ela se internou na quarta e o médico falou assim que no decorrer, né, de cada dia tinha o boletim dela que saía, né? Minha avó mora com, minha avó tem 5 filhos, né? Tem o meu pai, que é o Antônio Carlos, que é o mais velho, depois vem minha tia, que eu chamo ela assim, né? Que é a Lucineide. Aí logo depois vem o Luciano. Aí depois vem o Luzenilton. E depois a Cleide, que é a caçula, que vai embora para a Vitória da Conquista com o marido e com o meu avô, né? E tio Luzenilton e tia Lucineide, que ela gosta de ser chamada de Neide, mora em São Paulo, que é o que morava com os meus avós. Tio Luciano mora em Minas Gerais e meu pai agora tá morando em Vitória da Conquista. Morava aqui comigo e agora mora lá. Desses 5 filhos, minha avó e meu avô tiveram 4 netos, né? Que foi o neto dos 2 primeiros, né? Do meu pai, que é o meu irmão, que é o mais velho, que é o neto mais velho, que é o Carlos Eduardo, né? E teve eu, né? Que sou a neta caçula, que eu sou a Nadiele. E da minha tia, minha avó tem um segundo neto, que é o Everson Carlos, né? E tem a terceira neta,
porque são 4 netos. Tem a terceira neta, que é a Nayane. Então, só somos nós 4 de neto. E assim, o meu irmão casou, teve 2 filhos, que são os bisnetos de meus avós paternos, né? Que é o Carlos Vinícius, que é o mais velho, é o que mora aqui comigo, que é o primogênito do meu irmão, e o Carlos Richard, né? E também o Everson casou, e o Everson tem também, né, 2 filhos, um casal. Tanto o Carlos, né, gente? O Carlos Henrique e a Evelyn. E meus avós agora vão ser tataraneto, porque a bisneta, uma das não, né? A bisneta, não, apesar que ela tem outra bisneta, né? Que é a minha. A bisneta mais velha, que é a Evelyn, que é a, né? Tá grávida, mês que vem ela ganha o primeiro neném dela, que é um menino, que é o Miguel, né? Então eles vão ter agora um tataraneto. E é isso. Então, meus avós tiveram 5 filhos e 4 netos. Só que desses 4 netos, só dos 2 filhos dela. O tio Luciano não tem filho, o tio Luzenilton não tem filho e tia Cleide também não tem filho. Tia Cleide, assim, até, né, engravidou, só que infelizmente não chegou a nascer, né? Não teve. Não chegou a nascer, né? Ela só ficou grávida, só que ela perdeu. Então, assim, somos 5 filhos, 4 netos. E assim, depois eu casei. Assim, a Nai, né? Ela casou, ficou alguns anos, né? Casada, só que eles não tiveram filho, hoje eles são separados, não tiveram filho. E assim, a Nayane, a minha prima comadre, né, que ela é madrinha de um dos meus filhos, ela não tem filhos. Ela é a única neta, assim, que não tem filho. Aí eu casei e eu tenho 2 filhos, que você já sabe quem é, né? Eu tenho o Nicolas, de 7 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus, e tenho a Miley, de 5 anos, né? Então, de neto, Carlos Eduardo, Everson Carlos, Nayane e Nadiele. Aí, de bisnetos, deixa eu tentar ir pela ordem, né? É o do meu irmão, que é o... Ai, Jesus, pra eu não errar. O Carlos Vinícius, o Carlos, aí depois vem o do Everson, que é a Evelyn. Aí depois vem, se eu não me engano, acho que vem primeiro o Richard. Richard é mais velho ou é Henrique? Não sei, porque as idades deles são muito juntas. São iguais, tanto o Nicolas, tanto que o do meu irmão e o do meu primo, também a diferença é de 1 ano. Aí vem o Carlos Henrique e o Carlos Richard. Aí depois vem, né? Aí vem o Nicolas e a Miley. Foram 6. E agora tá vindo a próxima geração, tá iniciando, que é o Miguel, gente, né? Tá no forninho ainda. Em nome de Jesus, mês que vem ele tá vindo. É assim, eu contando para vocês sobre a minha vida paterna, né? Porque eu contei assim um pouquinho para até chegar no assunto. Minha avó, na quarta-feira, ela fez 1 semana, né? Hoje aqui é domingo, quarta-feira ela fez 1 semana que estava internada e o médico falou que até quinta-feira ela precisava acordar, que ela estava dormindo, né? Então, ela precisava acordar. Ela até conseguia, assim, abrir o olhinho, né? Minha tia lá que estava tomando conta, meu tio lá também estava tomando conta, falava. Às vezes ela conseguia apertar a mãozinha, só que a mãozinha dela tava muito inchada, a barriguinha dela também tava muito inchada. E assim, na quinta-feira, minha tia, né? A Neide, ela chegou e ir no hospital para pegar o boletim de minha avó. E à noite, né, tia Keu foi com o esposo dela, o Robson, né, pra visita. Só que eram umas 8 horas, mais ou menos, eu não me recordo muito bem não, gente. É muita coisa assim, sabe, na cabeça assim. Porque uma coisa é ele estar lá, que resolve tudo. E outra coisa é a gente estar aqui e ficar, sabe,
tendo as informações, porque eu moro em Salvador, os meus avós, né, e os meus outros tios moram lá em Guarulhos. Como eu já falei para vocês, né? 3 moram em Guarulhos, um mora em Minas Gerais e meu pai em Vitória da Conquista. E assim, minha tia Keu chegou na recepção para poder fazer o check-in, tudo bonitinho, né? Para poder ir no quarto, como toda vez, né? Como todos os dias faz para poder ter a visita. Só que a menina da recepção não deixou minha tia entrar. Falou que o médico ia vir, né? Falar com ela. E nisso, meu pai estava em chamada de vídeo com ela, porque meu pai sempre liga, né? Porque como ele tá construindo lá a casa, que já que eu vai estar morando com o vovô, então ele sempre tava conversando e também acho que também já era um momento para meu pai também ver minha avó, né? Ali no hospital. Aí minha tia falou assim, ô mano, tá demorando demais, eu vou no quarto. Aí ela foi. Aí assim, quando ela tava indo no corredor, porque ela tava já ficando preocupada, porque tava demorando, não demorava pra poder ela entrar no quarto, o médico veio até ela. E foi aí que, né, infelizmente a gente recebemos a notícia que a gente não, na hora assim, né, tia Keu e meu pai recebeu a notícia que a minha avó veio a óbito. E na hora ele conversando assim, depois quando foi pegar o prontuário dela, tudo, já tinha 40 minutos que ela tinha, né, entrado em óbito. Mas eu acho assim que eu creio que eles não ligaram porque já sabia que ia fazer a visita, né? Porque quando é em época de pandemia assim, eles ligavam, né? Que não podia ter visita, eles ligavam. Eu não sei se ainda esse protocolo ainda funciona. A não ser assim, se não tivesse visita, ia ter que ligar para poder estar informando a família. E assim, aí recebeu a notícia. Só que aí na hora minha tia ficou, né, tia que eu ficou assim, agoniada por conta de ter recebido a notícia. Aí meu pai falou assim, para ela poder ficar tranquila, e que ele ia estar avisando a família. Aí eu não, gente, eu não sei o que foi que aconteceu. Esse horário, se vocês prestarem atenção, eu não sei se eu comentei com vocês aí no vídeo passado, se eu ainda estava na faxina. Eu acho que os meninos tinham acabado de tomar banho, né? Tinha que fazer o dever, tinha que jantar, tinha que escovar, não sei, que eles acabaram dormindo um pouco mais tarde por conta da faxina que eu tava fazendo na quinta, que foi o dia que ela, né, entrou em óbito. E peraí, gente. Deixa eu só respirar um pouquinho, porque esse final de semana não foi da forma que a gente tava esperando, né? E aí, quando eu vim receber realmente a notícia, foi meia-noite. As crianças já tinham ido dormir, né? E eu tava na sala, minha mãe foi pra casa, né? Que é a casa dela aqui do lado. E Mo chegou e aí a gente foi, comemos, né? Assistimos. E quando foi 23 horas, a gente veio pro quarto, né? Que Mo chegou até cedo do trabalho, às vezes ele chega às 11 horas, ele chegou cedo, a gente assistiu um pouquinho, a gente veio aqui pro quarto e eu vim dormir. Aí meu celular tava com 2%. Aí com 2% eu falei assim, ô amor, coloca o colírio aqui no meu olho, né? Que eu tô ainda usando o colírio. Aí ele coloca a lâmpada do seu celular, porque meu celular tá com 15% e quando tá com 15%, a parte da lanterna não funciona. Eu nem sei se o meu funciona, né? Porque o meu é Samsung e o dele é Motorola. Tô falando de marca de celular aqui não, tá, gente? Isso aí é só pra definir em questão, porque o meu Motorola ele não ligava. Quando tava em 15%, ele não funcionava a lanterna. E o dele, como é Motorola, não funciona. Ainda não fiz teste com esse celular meu, com o Motorola, ou com o Samsung, se ele funciona quando tá com a carga baixa, né? Eu falei assim, amor, tá com 2%. Se eu ligar, se for para poder ligar a lanterna aqui do meu, eu não sei se vai funcionar, e se funcionar, vai desligar. E eu não vou colocar meu celular para carregar, porque a gente vai dormir. Eu já fiz muito isso, gente, deixar meu celular carregando. E eu falo assim, quando eu levantar de madrugada para ir no banheiro, eu tiro. Às vezes amanhece o dia, o celular carregando, isso estraga a bateria, eu acho, né? Estraga o celular e pode ocorrer um incêndio, como já ocorreu.
sendo que o celular não tava nem no carregador, não tava carregando o celular, só tava só o carregador puro. Teve um incêndio do lado da casa de uma tia minha lá em Vitória da Conquista. A gente só acredita em uma coisa quando faz parte da gente, porque a gente vê muitas notícias no jornal, né? Enfim, aí eu recebi a notícia, era meia-noite. Eu tava já dormindo, né? Tinha mais ou menos 1 hora já que eu estava dentro do quarto. Meu esposo ainda estava acordado, ele estava assistindo no quarto. E aí, acho que minha prima Aninha tentando ligar para mim, só que o celular já tinha descarregado, né? E aí, meu sobrinho, que mora comigo, tava dormindo lá com minha mãe, ligou pra Amor. A irmã falou assim: ó, é alguma coisa de sua avó. A Nayane, a Aninha, tá tentando falar com você, só que não tá conseguindo. Nossa, gente, eu dei um pulo na cama e uma coisa que eu nem posso fazer, eu acho que nenhum ser humano quando tá dormindo pode fazer isso, que você toma um susto, toma um impacto, né? E por conta da cirurgia, o médico até falou, não levante rápido. Mas eu dei um pulo tão grande que eu não lembro nem a hora que eu cheguei, nem que momento foi que eu cheguei assim na casa de minha mãe. A distância não é grande, gente, mas foi muito rápido. Aí quando eu cheguei lá, até hoje, gente, eu não me recordo se eu liguei para Guarulhos ou se eu liguei para casa de minha prima. Eu não me recordo, eu juro para vocês que eu não me lembro. Eu sei que eu liguei, aí falou assim: não, Nath, você não tá sabendo? Eu falei: não. E isso, eu já tava acordada, foi umas 8 horas, mais ou menos, que a minha avó partiu. E eu vim saber, era meia-noite, né? Eu acho que se fosse assim na hora, eu acho que eu não tinha nem conseguido, né, gravar. Eu não ia ter conteúdo para sexta-feira, porque não ia ter completo, né? Porque eu terminei a faxina do meu quarto, eu terminei à noite. E assim já tava tudo certo para eu poder postar na sexta, gente, mas eu não tive cabeça para poder estar, né, postando nada. Eu sei que o vídeo de quinta não tem nada a ver desse vídeo de hoje, então eu falei assim, não, depois eu posto. Eu tenho certeza que os meus seguidores vão entender, né, esse momento meu. E assim, eu tinha conteúdo, né, para poder estar postando para você do final de semana, só que não tava, sabe? Ah, mas você tá conseguindo fazer hoje, gente. É porque assim, a vida segue, né? A gente tem que seguir. Minha avó deixou um legado aí, deixou aí 5 filhos, deixou 4 netos, deixou 6 bisnetos, deixou o tataraneto aí, e a vida, né, precisa seguir, né? Eu como mãe tive que explicar, sabe, para os meus filhos e assim em junho, né, tá em nome de Jesus tudo certo para a gente poder ir para lá, para os meninos ver o vovô, o biso, para eles poderem ir ver a bisa deles. Infelizmente isso não vai acontecer, né? Mas eles vão ver o biso. E gente, quando eu contei para Nicolas, uma coisa que marcou de cada um dos dois que falaram, que o Nicolas chegou para mim assim: mamãe, mas quando eu vou pro médico, que eu contei para eles assim: a vovó tá internada, a vovó precisou tomar um remedinho, só que o remedinho não funcionou. Não funcionou no momento e a vovó agora tá descansando. Aí ele falou assim: mamãe, mas quando a gente tá doente, a gente vai pro médico, a gente não toma remédio e vem pra casa. Ai, gente, isso partiu assim, sabe? O meu coração, porque vindo de uma criança de 7 anos, uma coisa é você não precisar contar assim para um bebê, mas você tem que contar para uma criança e você não sabe o que se vai passar na cabeça deles. Que assim, é difícil contar para um adulto, mas o adulto entende. Mas, né, o sofrimento é. Mas a gente entende, agora a gente tem que contar para uma criança totalmente diferente. Quando o Nicolas falou assim: mamãe, eu vou pro médico, eu tomo um remédio, eu venho para casa. Então quer dizer que quando eu for tomar um remédio agora, eu não vou vir para casa, eu vou morrer. Eu falei assim: ó, filho, não é bem assim, né? A vovó tava dodóia, a vovó tava fraquinha, e eu fui explicando para ele assim, né? Para que ele possa entender na faixa etária da idade dele, juntamente com a faixa etária da idade de Maile. Aí a Maile chegou para mim assim: mamãe, quando colocar a vovó lá para poder enterrar,
depois a gente vai poder cavar pra tirar a vovó. Aí eu falei assim, não, filha, não. Então, ela falou assim, então quando a gente for pra Conquista agora, a gente não vai ver a Bisa? Eu falei, não, mas a gente vai ver o bispo. Assim, Nicolas e Maíra não tiveram muito contato, né, com os bisos. Porque assim, a gente mora em Salvador e eles moram em Guarulhos. E na época da pandemia ficou muito ruim, né, pra gente poder ficar transitando. Quando eu tive o Nicolas, eu pensei em levar o Nicolas para os meus avós verem. Só que aí logo, quando o Nicolas fez 1 aninho, eu engravidei da Miley. Eu falei assim, não, vou esperar a Miley nascer, porque aí eu já levo os dois e conhece. E graças a Deus, eu sou grata ao Senhor que isso aconteceu, né? Porque uma coisa você vê assim na tela, outra coisa você vê pessoalmente, você tocar, você abraçar, você beijar, você sentir, né, as pessoas. A Miley tinha completado 1 aninho, o Nicolas tinha completado 3 aninhos, e a gente ficou 5 dias. Aí a gente foi, a gente nem saiu, gente, a gente nem foi passear, porque a gente tava em época ainda de pandemia, né? Tinha liberado algumas coisas, mas com protocolo, que Mari nasceu no ano da pandemia, logo depois, no ano depois da pandemia, porque a pandemia foi em 2020, Mari é de 2019, só que Mari é do final do ano, que é em outubro. Aí quando foi em 2020, ela fez 1 aninho, em outubro. Em 2021, em janeiro, a gente foi lá, logo depois da virada. E assim, a minha avó conheceu a Miley, o meu avô conheceu, ela conheceu a Miley, conheceu o Nicolas, e depois a gente deixou para poder ir depois. Só que aí, depois de passado o tempo, passado o ano, teve essa surpresa de ele estar indo para a Vitória da Conquista. Só que aí agora, em junho, infelizmente, eu não vou ver minha avó, né? Mas eu fico feliz, assim, de ela ter conhecido o Nicolas, né? E a Miley pessoalmente, porque assim, eu convivi com minha avó, né? O pouco que eu convivi com ela, assim, na minha infância, eu tenho lembranças, pude conviver lá um pouquinho depois que eu fui, né, lá em São Paulo, depois eu voltei, aí eu depois fui lá para eles conhecer os bisnetinhos, né? E assim, Miley e Nicolas conhece eles porque a gente liga, aí ele vê a Miley, né? Eles viam, né, o Nicolas. Hoje mesmo, domingo, né, eu liguei pro meu vovô, liguei para lá para poder falar com ele, mostrei o Nicolas, e meu avô sempre tem uma frase, meu avô sempre fala assim, não bata neles não. Não bata neles não, porque eu fui criado apanhando em mim. Se você bater neles, eu vou bater em você. Minha avó falava assim que Maria era muito linda. Olha o cabelo dela, Nádia é muito lindo. O cabelo dela é igual ao seu. Eu não vejo a hora de ver, eu ver a minha bisnetinha, que ela chamava mais de minha bisnetinha, né? Novamente eu falei, não, vó, calma, a senhora vai ver, a senhora vai ver. Não se preocupe, a senhora vai ver. Só que agora não vai ver, né? Mas assim, eu sei que ela tava doente, eu sei que ela tava fraca, mas a gente não tá preparado assim, né? Pra essas coisas. E eu vim aqui para poder estar compartilhando, né, isso com vocês, né? Espero que vocês entendam, porque eu não postei o vídeo para vocês terça-feira, não foi porque eu quis, né? O vídeo de segunda ia ser, eu estava mostrando para vocês um pouquinho sobre o nosso final de semana. Né? Eu tento me distrair, eu ligo pro meu avô, né? Ontem sábado foi a comemoração da minha sobrinha, né? Minha sobrinha, assim, é filha de uma amiga minha, da minha comadre, que é a madrinha de Miley. Eu tinha ligado pra ela, mandei uma mensagem pra ela que eu não ia pro aniversário, porque eu não tava me sentindo bem, que é porque eu perdi minha avó na quinta, que pra mim de madrugada, né? Na sexta já foi o enterro de minha avó, já foi na sexta-feira mesmo. Teve o velório que foi meio-dia e o sepultamento foi às 16h30, né? Aí no outro dia, que seria no sábado, que foi ontem,
aniversário de Maria Flor. Miley teve ensaio sexta-feira, eu não levei. Miley, Nicolas ia ter karatê, só que o karatê foi cancelado para ontem, sábado. Ele não foi, graças a Deus, para sexta, que também ele não ia. Miley tá tendo ensaio desde o dia que ela entrou, que eu comentei com vocês aí, né? Que ela entrou no balé, retornou ao balé, não foi antes por conta da minha cirurgia, da minha recuperação. E assim, Mari tem uma apresentação agora para fazer na quarta, então assim, a vida continua com todo o sofrimento, com toda a tristeza, mas o legado que minha avó deixou aí, eu tenho certeza que ela não queria que a gente ficasse o tempo todo, né, sem fazer as nossas coisas. E aí a gente continua, né? A vida segue, né? E agora a gente tem que pensar no meu avô, né? Cuidar dele, estar presente com ele, né? Porque hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe qual vai ser a nossa vida, qual vai ser a nossa história, a gente nunca sabe, amanhã eu vou fazer um conteúdo, a gente tem planejamento, a gente tem cronogramas, né? Só que aí a gente faz uma coisa e Deus, né, faz outra. E assim, ontem foi a comemoração de Maria Flor, e assim, depois que eu levei Miley pro ensaio, eu falei assim, não, vou levar eles, né, até para eles poderem também se distrair, como seria em um parquinho, né, parquinho assim eletrônico. Então, não foi em casa não, foi em um espaço, né, foi no shopping. A gente foi, as crianças brincaram, as crianças se divertiram. Eu queria muito ter filmado, né, para vocês, como eu sempre faço, assim. Eu falei assim, não, seria ótimo, seria o conteúdo, né, da segunda-feira para vocês. Só que assim, gente, eu queria ficar mais reservada, nem mexi no meu celular, para não dizer que eu não mexi no meu celular no final da festa, quando acabou tudo, né? Maria Flor também tava querendo tirar foto, aí no final ela quis correr e ela tava correndo, aí eu corri atrás dela, aí eu peguei na hora e filmei ela. Eu não tirei foto de Nicolas, não tirei foto minha, não tirei foto dela, fiz conteúdo nenhum. Ontem o Mo até falou, você vai fazer conteúdo pra estar postando? Eu falei assim, amor, não tô nem com cabeça pra poder fazer isso. Às vezes as pessoas me viu lá, né? Eu até sorri, até brinquei, mas só quem bem sabe do nosso sentimento, do nosso interior é Jesus, né? Eu não podia também ficar lá, se for pra eu ficasse lá pra ficar chorando, me lamentando, que eu ficasse em casa, né? Mas aí eu bati parabéns. Na hora minha amiga, né, Neuza, contou lá sobre a minha cirurgia, sobre o falecimento da minha avó, me chamou à frente, eu me segurando para não chorar, para estar orando por Maria Flor. E eu fiz esse desejo, né, da minha amiga, porque assim, eu acompanhei a gestação de Maria Flor. Ela tem duas filhas, Maria Júlia e Maria Flor. Aí o nascimento de Maria Flor, eu que tava lá, ela fez a laqueadura, né? Pra não ter mais bebê. Eu que tava lá, entrei na sala de cirurgia. E assim, eu vi Maria Flor nascendo. Eu vi cortando cordão umbilical, fazendo a laqueadura da minha amiga. E eu cantei uma musiquinha pra ela. E assim, sou muito feliz, muito grata pela nossa amizade, pelo que a gente tem, pelo que a gente construiu. É muitos anos. Gente, eu acho que é mais de 30 anos de convivência que a gente tem, né? Ela tem a família dela, eu tenho a minha, e a gente ainda continua, né? A gente congrega na mesma igreja. E assim, ela ficou muito feliz porque eu falei pra ela que eu não iria, né, pro aniversário, e depois, no dia mesmo, perto do aniversário, eu falei assim, Neuza, eu tô indo aí, mas eu só vou depois do ensaio do balé de Miley. Miley foi pro ensaio. Quando eu cheguei, minha mãe e meu sobrinho já estavam arrumados, que minha mãe também não ia, meu sobrinho ia sozinho, né? E aí Nicolas estava arrumado, eu me arrumei e a gente pegou e foi. E na volta, a gente voltou com o Mo, né? Com meu esposo. Meu esposo foi buscar a gente, que é caminho de roça, né? Do trabalho dele, ele passando nesse shopping. A gente não foi no shopping que ele trabalha, não. Foi um dos primeiros shopping que tem aqui. É pertinho daqui de casa. É questão de... Nossa, é 10, no máximo 20 minutos. É muito perto. Não 10 minutos, é 10 minutos daqui pra lá, né? É rapidinho, não demora. E assim, foi um aniversário muito bonito, muito gostoso, aconchegante, bem acolhedor, serviço muito bem,
né? As crianças brincaram muito, brincaram bastante, queria muito ter feito vídeo, ter tirado foto para estar mostrando para vocês, mas assim, eu quis ficar bem reservada. E assim, terás outra festa, vai ter outra festa, vai ter outros momentos, vai ter outros vídeos, né? Outras coisas que eu vou estar mostrando para vocês, né? Às vezes é bom a gente ficar um pouco reservada dependendo do que aconteceu. E é isso que eu vim aqui falar para vocês nesse vídeo de segunda-feira, que vai ser postado segunda. Muito obrigado, muita compreensão, muito obrigado pela compreensão de vocês, e assim eu espero. E um beijo. Não se esquece de se inscrever no canal, de estar com essa família linda MN, né? Nos abraçando, nos apoiando, né? Nesse momento assim com a gente. Ativa aí o sininho e vem bem juntinho com essa família MN. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!